uma vitória, sobretudo da democracia, porque temos que lembrar que o Congresso Nacional sempre foi um espaço extremamente conservador, cuja política é praticada sempre pelos mesmos corpos e identidades, homens, brancos, heterossexuais, empresários. E é a primeira vez na história do Congresso Nacional que uma travesti é eleita. E isso é extremamente importante, não só do ponto de vista político, mas também do ponto de vista da democracia, porque o nosso corpo estando presente ali é uma forma de alargar também a democracia, já que a democracia pressupõe não só uma diversidade ideológica, não só uma diversidade partidária, mas também uma diversidade de corpos e de identidades. É fazer a política com uma outra perspectiva, a perspectiva que foi historicamente silenciada, apagada. Tem que se lembrar que eu faço parte de um grupo, nós travestis sexuais, em que 90% estão na prostituição. Em Belo Horizonte, 91% não concluiu o ensino médio, o que mostra um preconceito estrutural que há no país e se manifesta também no Estado. E ter a nossa vitória é uma forma de a gente poder amplificar essa voz que foi historicamente apagada. Mas nós não somos uma candidatura exclusivamente identitária, nós também trazemos outros debates, sobretudo do ponto de vista socioambiental. Então a nossa vitória representa também um anseio na sociedade de a gente superar ou mitigar essa crise climática que nós estamos. Aqui em Minas Gerais, nós vivemos um estado que durante séculos viveu a chamada minério-dependência ou minério-imposição, que é uma dependência extrema do setor minerário, que impacta diretamente questões ambientais e agudiza a crise hídrica do estado. Tem que lembrar que no quadrilátero ferrífero é impossível você extrair minério de ferro sem destruir os aquíferos, os nossos reservatórios de água. Num contexto de crise climática, em que a chuva, diferentemente do que alguns pensam, ela vai se diminuir nos próximos anos, com isso agudizar a crise hídrica, nós temos que buscar alternativas para superar essa minério-dependência. Então nós temos lutado para que se crie no Brasil um fundo de diversificação econômica para os municípios mineradores, a fim de a gente potencializar a economia dos municípios e ficar cada vez menos dependente da mineração em Minas Gerais. É uma alternativa fundamental e necessária para a gente tentar mitigar essa crise climática cujas mineradoras são uma das responsáveis por nos colocar ali devido ao impacto da atividade no nosso território. Para se discutir qual modelo de mineração nós queremos. Esse modelo predatório, criminoso que tem atuado na Serra de Minas Gerais, não há mais espaço para ela no contexto de crise que nós estamos. Eu defendo que a gente comece a discutir, por exemplo, a mineração urbana. O que é a mineração urbana? Esses eletrodomésticos, celulares que nós jogamos fora, eles têm metais importantíssimos que podem ser reutilizados e potencializar a chamada economia circular. E o Brasil caminha timidamente na mineração urbana. Há pesquisas que mostram, por exemplo, que a quantidade de materiais preciosos em eletrodoméstico é muito maior, a gente pode retirar, do que, por exemplo, na mineração tradicional. Nós temos que avançar nessa área. E especificamente no quadrilátero ferrífero, nós temos que rediscutir esse espaço a fim de traçar um prazo para acabar com as atividades minerárias no quadrilátero ferrífero, porque é impossível extrair ferro nesse espaço sem destruir os reservatórios de água. Não ter acontecido o tombamento estadual da Serra do Curral é uma demonstração clara da influência que as mineradoras ainda têm na política brasileira, sobretudo mineira, e é algo muito preocupante, porque querem fazer um mega projeto de mineração em cima da adutora que abastece 40% do território de Belo Horizonte, 40% da região metropolitana e 70% de Belo Horizonte. E não apresentaram nenhum estudo para uma alternativa caso haja um colapso na mina e afete a adutora. Quer dizer, se as mineradoras não estão preocupadas com a segurança hídrica de Belo Horizonte, querem minerar no maior cartão postal que Belo Horizonte tem, um dos maiores que Minas tem, mostra que a mineração, da forma como ela se construiu, está pouco preocupada com as questões importantes do ponto de vista da segurança hídrica, no ponto de vista do patrimônio cultural, no ponto de vista do crescimento do país. Segundo o IBGE, os municípios em Minas Gerais que tiveram mineração de ferro são os municípios com maior desigualdade econômica que tem. Se mineração trouxesse riqueza, Minas Gerais seria o estado mais rico do Brasil. Sabará seria exemplo de desenvolvimento sustentável. Na verdade, a mineração
traz desigualdade, pobreza e criminalidade, porque quando a mina exaure e a mineradora vai embora, esses municípios, como está acontecendo em Itabira, ficam sem água, aumenta a criminalidade e o desemprego. Por isso que é fundamental a gente pensar um outro modelo econômico para Minas Gerais, reconhecendo que a mineração não pode ser mais a engrenagem central, né? E o tombamento da Serra do Curral é fundamental porque é um sinal que a sociedade está dando que não aguenta mais atividades predatórias nas nossas serras, que é a nossa maior riqueza do ponto de vista hídrico, cultural e afetivo também, né? O que tem acontecido nos bastidores é uma conversa de que a reforma tributária vai pautar o debate político nesse primeiro trimestre do governo Lula, né? Há um anseio grande para uma aprovação desse projeto. Mas até agora não nos chegou nenhuma minuta do projeto, nenhum esboço do projeto, nem fomos convidados para poder participar do debate sobre o projeto. É fundamental uma reforma tributária, né, se nós queremos justiça no país. Mas temos que aguardar o texto que vai vir. Ela pode aprofundar a crise fiscal do Brasil ou apontar rumos para a superação dessa crise, né? Como, por exemplo, a gente começar a discutir a taxação de grandes fortunas, né? Mas isso vamos aguardar qual fôlego e qual robustez essa proposta do Lula. Eu penso que o Brasil vive a maior crise econômica, ambiental e climática de sua história. E o responsável dessa crise não foi o Bolsonaro. Não foi o Bolsonaro que gerou essa crise, ele foi gerado por essa crise, né? O Bolsonaro não era o problema, ele era parte do problema. Na verdade, quem gerou essa crise e o problema dessa crise é o modelo econômico que nós praticamos nos 20 anos, que é o modelo neoliberal. E o que nós vimos é que os últimos governos tentaram resolver uma crise do neoliberalismo com mais liberalismo, o que aprofundou o Brasil na sua crise. E um dos exemplos dessas práticas do liberalismo foi a reforma trabalhista, a reforma do ensino médio, que são reformas que vão aprofundar essa política liberal no país. Se nós queremos mudar os rumos econômicos do país, nós temos que passar primeiro revogando essas reformas, que foram reformas que aprofundaram a crise no Brasil. Então, eu sou totalmente favorável a revogar a reforma trabalhista, revogar a reforma do ensino médio, revogar a emenda constitucional 95, que foram mecanismos utilizados para aprofundar a crise do Brasil através de uma política liberal. Então, o problema da educação nunca esteve na educação em si, mas para além da escola. O problema da educação sempre foi um problema econômico, porque numa crise econômica que o Brasil se aprofundou nos últimos anos, né, a educação foi mais uma ferramenta utilizada para gerar mais lucro para os grandes oligopólios. Então, quem está regindo a educação brasileira nos últimos anos não são pedagogos, professores ou professoras, mas sim o Fundo Monetário Internacional. Basta ver que os últimos ministros eram economistas, né? Se perguntar qual que é o nome do último ministro da Educação do governo Bolsonaro, ninguém sabe o nome, porque eram espantados. Porque quem, na verdade, regia a educação no Brasil era o Fundo Monetário Internacional, que queria privatizar a educação no Brasil. E a reforma do ensino médio, de forma indireta, é mais uma estratégia também de aprofundar essa lógica de privatização da educação brasileira. Então, urge revogá-la, na minha opinião, porque ela em nada vai trazer melhorias para a educação, e até no cotidiano as famílias já estão sentindo como que a reforma foi danosa e vai aprofundar cada vez mais esse problema. O problema nunca foi o conservadorismo, o problema são discursos antidemocráticos que em governos anteriores flertaram com o fascismo e regimes que são alheios a qualquer tipo de diversidade. A Câmara Municipal de Vereadores, em que eu fui a vereadora mais votada da história de Belo Horizonte, era extremamente conservadora e nós conseguimos aprovar projetos, inclusive, por unanimidade. A ideia é, eu mostro a tese, o outro lado mostra a antítese e o Congresso escolhe a síntese. Então a diversidade é muito bem-vinda no espaço legislativo. Então o conservadorismo ele representa uma fatia da sociedade e é importante. E acredito que o conservadorismo em si não é capaz de frear o avanço de pautas importantes para o crescimento do país, né? O conservadorismo está ligado muito mais a instituições que, na perspectiva dos conservadores, têm que ser preservadas. Mas essas instituições elas têm que ser pautadas na justiça socioambiental e um debate qualificado consegue fazer, na minha opinião, um avanço dessas pautas sim no Congresso, como nós fizemos aqui na Câmara de Vereadores.
Eu coloco o governador Romeu Zema, né, no âmbito diametralmente oposto ao nosso, do ponto de vista político e ideológico. A política ambiental do governador Romeu Zema foi um fracasso. Isso é muito preocupante no contexto de crise climática que nós estamos, né? O governador Romeu Zema hoje ele representa como o maior inimigo da Serra do Curral e das serras de Minas Gerais, porque ele tem colocado em prática em Minas Gerais o que o governo Bolsonaro e o então ministro Salles defendiam, que é deixar a boiada passar, ou seja, flexibilizar a legislação ambiental. Mas temos que lembrar que não foi o governador Romeu Zema que abriu as porteiras para a boiada passar. Quem abriu as porteiras foi o último governo Pimentel, que foi responsável por um desmonte na legislação ambiental em Minas Gerais. E o governador Romeu Zema está empurrando a boiada para ela passar. Isso é muito triste, porque nós estamos num contexto em que o mundo inteiro está debatendo uma maior rigidez na legislação ambiental e Minas Gerais está no oposto, na contramão do que acontece no mundo. Começa com o governo Pimentel e aprofunda com o governo Zema. Mas mesmo eu e Zema estamos em lados opostos, no ponto de vista político e ideológico, eu não me privo de um diálogo, uma conversa com ele, quando for necessário, para que a gente pense o bem comum para Minas Gerais. Então, há projetos que eu quero discutir do ponto de vista da segurança pública do Estado de Minas Gerais, que eu sei que o governador Romeu Zema tem uma proposta de privatização do socioeducativo, e que eu acho muito errada essa proposta, e vou chamar o governador Zema para discutir, apresentar outras alternativas, para a gente pensar uma segurança pública de qualidade, uma política ambiental de qualidade para Minas Gerais, e que brigue as ideias e nunca as pessoas. Então, eu mostro a tese, ele é a antítese, né? E a sociedade escolhe a síntese. É assim que eu penso construir política pública, pautada muito mais em pontos do que muros. As nossas ideologias são fundamentais para nos guiarmos no ponto de vista da sociedade que nós queremos. Mas, para além disso, nós temos que discutir a questão emergencial, que é a crise econômica que Minas Gerais está mergulhada, reflexo e consequência da crise nacional.